que Maria Santíssima interceda a seu Filho Jesus por todos nós e por cada uma da intenção que nós temos no coração. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia nos convida a fazermos memória do martírio de São João Batista, que por ter cumprido seu dever de profeta, denunciando o pecado do adultério que o rei Herodes estava cometendo. Sua coragem de falar no momento devido, nos ensina também a sabermos aconselhar os nossos irmãos em perigo de pecado. Iniciemos nossa celebração cantando. Esse que anda à frente anunciando, preparando o caminho de Deus. Nesse encontro antigo e o povo apresenta o Filho de Deus. Os profetas apenas cantavam o grande esperado de uma nossa E hoje o Papa Francisco
de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, e de todos os santos mártires. Queridos irmãos e irmãs, para bem participarmos desta Santa Eucaristia, vamos reconhecer os nossos pecados, as nossas misérias, os nossos erros, para com fé clamar ao Senhor o seu perdão e a sua misericórdia. Ó Deus, fizeste que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, como ele tomou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhes. Tudo o que eu te mandar dizer, não tenhas medo. Senão, eu te farei tremer na presença deles.
prevalecerá, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará a vossa justiça. 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 Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sou justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz e salvar-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Sede rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força, meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca
matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os guardas da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu tu darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos dividir um pouco a nossa homilia de hoje, um dia tão importante para a igreja, em duas partes. Primeiro, vamos nos voltar para a liturgia da palavra de Deus. Toda homilia deve partir da palavra de Deus. Toda pregação dentro da missa, quando o padre vai fazer o que eu estou fazendo agora, se chama homilia. Então não é a pregação do padre, é a homilia. Pregação, se o padre vai no retiro, no encontro e fora da missa, ele vai falar da palavra de Deus. Ali é uma pregação. O padre vai, por exemplo, na Semana Santa, procissão do encontro. No final, o padre vai dar uma palavra. O que chama aquilo? Sermão. Então a gente separa bonitinho na igreja para orientar os nossos fiéis. Aí quando vocês chegarem em casa, olha, a homilia do padre falou disso e disso, e não a pregação. É verdade? Então, queridos catequistas, vocês vão se adaptando a essas realidades, porque antes de tudo a palavra de Deus fala para vocês. Vocês que são catequistas. Primeira coisa, a profecia do profeta Jeremias. Olha que bonito. Conta tudo o que eu disser. Conta tudo o que eu disser. A palavra de Deus foi dirigida ao profeta Jeremias. Vai falar o que eu quero que tu fales. Vai falar ao meu povo o que eu quero que o meu povo escute. E aí, diante de reis, governadores, príncipes, sacerdotes, diante de todos, o profeta Jeremias recebe uma missão do próprio Deus para falar em nome de Deus. E eu tenho dito, sobretudo nas missas, na homilia, quando a profecia fala de algo pertinente, o profeta não pode falar em nome próprio.
vocês falam em nome de Deus. Olha, é uma missão sublime. É uma missão comparada à missão do sacerdote. Falar o que Deus quer falar. Introduzir no mistério da fé. Introduzir no mistério de Deus. Para isso, requer de nós coragem. Veja como canta a salmista de hoje. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. A boca do salmista anuncia Deus. Olha, nenhuma palavra do livro sagrado fala de si mesmo, mas fala do que Deus quis falar. Fala o que Deus quer para o seu povo. Então, quando nós entendemos isso, a nossa missão passa a ser uma missão divina. Eu sou catequista por missão divina. Pode ter sido a comunidade que escolheu, pode ter sido um convite do padre, pode ter sido o que for, mas antes de tudo, é uma missão divina para anunciar a justiça e a bondade de Deus. E qual é o refúgio dos catequistas? Deus. Em qualquer dificuldade, o seu refúgio é Deus, é sempre Deus. Por isso que o salmista disse: Senhor, se eu vou falar em teu nome, seja a minha rocha, o meu escudo, a minha proteção, a minha defesa. Seja o meu escudo. É a oração que o catequista deve fazer a Deus. Sabe por quê, Senhor? O Senhor tem que ser o meu escudo. Veja o que diz o salmista: porque sou o Senhor, o Deus da minha esperança. Olha só, eu não espero em ninguém, eu espero em ti. Eu aguardo em ti. Porque eu anuncio a sua palavra, porque o Senhor é o meu escudo, eu só espero em ti. Imagina se nós ficarmos esperando na igreja reconhecimento do padre, reconhecimento da comunidade, reconhecimento do bispo. Imagina se o padre só faz algo na palavra se receber elogios do povo, do bispo e de quem quer que seja. Quando a gente tem reta intenção, quando a gente faz a vontade de Deus e a gente faz aquilo segundo o que Deus manda, não precisa esperar recompensa humana, porque a recompensa vem de Deus. É desgastante o ministério catequista? É. Por quê? Porque você precisa estudar, você precisa entender as pessoas, você precisa ter paciência. É um líder, é um apóstolo dentro da comunidade. Sabe quando os bispos faziam visita pastoral no início da igreja? Os bispos pediam testemunho, sabe de quem? Dos catequistas. Eram os catequistas que testemunhavam. Eram os catequistas que acompanhavam o bispo em algum lugar. Por quê? Porque para o bispo, o catequista é uma pessoa que é imbuída de Deus, que conhece Deus, que conhece a igreja e que em primeiro lugar deve dar testemunho. Eu fico muito triste quando eu vejo que nós catequistas, ministros, a gente não testemunha Deus. A gente se deixa levar pelas coisas do mundo, pelas orientações do mundo, pelas ideologias do mundo, e a gente esquece que nosso referencial é Deus. Somente Ele. E fazer as coisas para Ele. E no Evangelho de hoje o Senhor diz para nós perfeitamente que a nossa missão é árdua e ela requer um artigo. Como é difícil você chegar para uma mãe e dizer: olha, seu filho não tem capacidade de fazer o filho Eucaristia. Por quê? Porque ele não quer. É diferente de você tomar Bíblia de um catequizante dizendo: não quero que você. A pessoa não quer, não evolui. E o mais triste é a gente
tem que tomar uma atitude com alguém que não quer, que não evolui. Ele olha para toda a família e vê como a família aposta, né? Mas às vezes o catequizando não quer. E para os que não querem, São João Batista dá um grande testemunho hoje para nós. Veja, João, o profeta da igreja, o único que tem duas festas, a natividade e o martírio. Se o santo é padroeiro de uma comunidade, hoje é uma festa. Por quê? Porque é um padroeiro. Quando há festa, a glória, a solenidade. Então hoje é uma memória que a igreja faz. E uma memória tão importante para a vida da igreja. Só esse evangelho nos questiona tanto, pelo menos a mim questiona. João foi preso por quê? Porque ele estava anunciando, porque ele estava pregando. João foi preso por causa daqueles que não queriam saber de Deus. Herodes tinha uma vida de pecado. Era casado, mas tinha um caso com a esposa do seu irmão, Filipe, como diz o Evangelho. E João sempre falava para Herodes: está errado essa vida. E olha que bonito, Herodes gostava de escutar João. Ou seja, Herodes tinha consciência do seu pecado. Embora não conseguisse, porque segundo a história, Herodíades era uma mulher muito bonita, muito atraente. E a maioria dos homens sem vergonha só gosta de mulher que tem corpo bonito, cabelo bonito, né? Só valoriza coisas externas. Só que boniteza, beleza, você acaba também, tá? Não é pra sempre não, viu? Depois cai tudo, de cima para baixo. Então Herodíades era uma mulher bonita, isso encantava Herodes. Gostava de ouvir Deus, a verdade, mas não tinha coragem de tomar uma atitude, ou seja, deixava de ter casa com a mulher do seu irmão. Herodíades sabia que Herodes gostava de João e que jamais faria algum mal para João, porque Herodes entendia que ele era um grande profeta. Porém, Herodíades se aproveitou de uma festa de aniversário de Herodes. A filha de Herodíades dançou belamente para Herodes e os convidados. Você veja que naquela época tinha os convidados de honra, né? Os príncipes, os reis, os chefes dos exércitos, tudo tinha lugar de honra nos palácios. E aí, depois que a filha de Herodíades dançou belamente, encantou Herodes, os convidados. Herodes ficou tão feliz que disse: o que você me pedir, eu lhe dou. E olha, a menina era uma adolescente, não tinha, talvez não tinha nem ambições. Correu para além do que eu peço. E a maluca, a desvairada, a sem juízo, a pecadora pública, pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista incomoda o meu caso assim, né? A minha safadeza me incomoda. Então vamos tirar ele do jogo. Vamos jogar ele fora. Ele atrapalha a minha relação amorosa. Olha, desde cedo o pecado da carne é uma desgraça na vida da gente. Desde sempre o pecado da carne é uma desgraça, uma desordem. E esse, a menina perguntou à mãe e ela disse: pede a cabeça de João Batista. Já está preso, só é alguém vai cortar e tchau. E a menina chega para Herodes e diz: me dá um prato a cabeça de João Batista. Vocês viram o Evangelho? Relata que Herodes ficou muito triste, embaraçado. E agora, o que é que eu faço? Porém, naquela época, um rei não podia prometer nada público, porque se prometesse, deveria cumprir, seja o que fosse. Até mesmo se fosse algo contra parentes, ele deveria cumprir. E Herodes, eis que mandou buscar a cabeça de João Batista, um prato como a menina havia pedido. Por isso o Evangelho de hoje quer ensinar para a gente duas coisas. A primeira é que o pecado da carne destrói a vida humana, a santidade,
E aquela mulher não entendeu o que era João. Era um sinal. O pecado destrói a santidade do Deus que é para nós. A gente vai buscar motivos em tudo para justificar nosso pecado. No dinheiro. Mas eu preciso dele porque ele paga minhas contas e tal, mas é um pecado. É marido de outra mulher. Porque tem muito isso. No Nordeste tem muito isso. O homem tem duas mulheres, é rico e banca as contas. Nenhuma quer deixar porque são bancadas. Não quer deixar aquela vida de dinheiro, aquela vida de poder. E Herodias estava encantada com isso. Não era amor, era status. E quantas pessoas vivem de status hoje? Né? Sabe aquele casamento fingido? Aquele casamento só da sociedade. Dentro de casa, cada um no seu lugar, cada um na sua vida, não tem mais nada, só para o social. Eu não sei como é que uma pessoa se deixa viver desse jeito, se anula tanto o pecado da carne que destrói a santidade em nós, se não tivermos cuidado. E depois, precisa de testemunhos assim para a nossa fé. João sabia que podia morrer, mas ele não temia a morte. Ele temia deixar de falar o que Deus manda. Olha, João não temia a morte física. João temia o pecado do inferno. Passar a mão na cabeça do pecado de Herodes e de Herodias. Isso João não fazia. E porque ele denunciou o pecado, ele foi assassinado. A gente não pode concordar com o pecado dessa natureza, porque são almas que estão em jogo. O que está em jogo aqui é a salvação, é o céu. E nós, adventistas, temos uma missão muito sublime. E aqui eu termino a minha homilia de hoje. Vocês, adventistas, têm uma missão sublime, tão difícil. Porque quando alguém diz, fulano é catequista, eu, como padre, já imagino uma pessoa que tem integridade de fé, de moral, de costume, de valores. Né? Você sabe que o grande desafio hoje é falar da moral católica. Vocês viram o grande desafio de uma menina de 10 anos que estava grávida. Para muitos, inclusive católicos, quem conhece Leonardo Boff, muito conhecido, foi frade, mandou uma carta para a CNBB, criticando a atitude da CNBB, porque foi contra o aborto. Veja esse voto do próximo texto. Um homem que se diz teólogo da igreja deveria pegar seus filhos e queimar tudo, que não presta para nada. Defender o aborto. A igreja, nós católicos, somos contra o aborto 100% da vida em primeiro lugar. Já estava constatado que aquela menina, 2 semanas depois, poderia ter tido um parto cesariano. Já tinha pai adotivo para a criança, já tinha gente para ajudar aquela menina a se desenvolver na vida. Não precisaria matar uma criança. E Leonardo Boff ainda disse que aquilo era um embrião de 6 meses. Um embrião, pode isso? Um embrião é aquilo que está ainda em desenvolvimento. Primeiro dia, semana é um embrião, mas 5 meses, quase 6 meses é uma gestação, é uma criança, é uma vida. E um embrião também é uma vida. Por isso que a igreja é contra o congelamento dos embriões, porque é uma vida
é nesse sentido. E nós somos criticados por defender a verdade, até por membros da igreja. Defender a vida, o matrimônio, a fidelidade, a moral sexual, o sexo só depois do casamento. Defender isso na sociedade hoje é ser chamado de arcaico. Mesma coisa que João defendia. Nós somos profetas desse tempo, adventistas, não esqueçam. Vocês são profetas desse tempo. E que tempo difícil. Que tempo difícil. Porque os meios de comunicação, a sociedade em geral, não está nem aí para valores, para a família, para a santidade, para a salvação. E eu e vocês somos chamados a atuar nesse tempo. Tempos muito difíceis, mas não nos faltará a graça de Deus. A igreja conta com vocês. Vocês são importantes para a igreja, no sentido de que vocês têm uma missão sublime na igreja. Vocês têm contato com as pessoas, com as crianças, com os pais. Não deixem de falar a verdade, nem que para isso você desencante as pessoas. Encante Deus. É muito melhor. Agrade a Deus. A gente não consegue agradar a Deus sem o mundo. É como agradar a Deus e ao dinheiro. Ou somos escravos de um e abandonamos o outro. Ou abandonamos o outro e somos escravos. Ninguém consegue agradar a Deus e o mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Entendam isso. E o que vocês fazem na vida das crianças e adolescentes, jovens e adultos é levá-los ao conhecimento de Deus. O que eles vão fazer depois do sacramento não diz respeito a vocês, diz respeito até a realização, porque vocês são formadores de consciência. Eu olho para o catequista e eu entendo que ali está um formador de consciência, alguém que leva outra pessoa a Deus. E Deus cobrará de nós, com certeza, se nós não vivermos plenamente a nossa missão. A nossa paróquia não andaria sem vocês, tenho certeza disso. Nossa paróquia não andaria sem vocês, sem o dom de cada um de vocês, sem o testemunho de cada um de vocês, sem o zelo, sem o cuidado. Nossa paróquia necessita da presença de vocês nas comunidades. A nossa paróquia carece do testemunho de vocês, carece que vocês testemunhem com a vida o que vocês ensinam. Quando o padre é ordenado, o bispo pega a palavra de Deus, coloca na mão dele e diz justamente isso. Vive a palavra de Deus. Testemunha o que você ensina. E é essencial para nós. Também para os catequistas. Falar do Evangelho para as crianças, mas vai ser diferente quando elas verem o que vocês vivem. O que vocês vivem, aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês anunciam. Antes é vivência. Muito obrigado pelo dom de cada um de vocês. Muito obrigado pela dedicação. Eu sei que vocês têm tantas coisas para fazer. Muitos têm família, têm trabalho, têm filhos, têm esposo, têm casa e ainda assim dedicam um tempo para a igreja. Garanto que Deus olhará com misericórdia para todos aqueles que se esforçarem um dia para fazer a sua vontade. Deus retribuirá muito mais o cento por aquilo que vocês fazem por amor à paróquia e à vida dos catequizandos. Obrigado mesmo pelo dom de cada um de vocês. Que Deus nos infinita bondade possa abençoá-los. Vocês são os braços da nossa paróquia, vocês são a presença dos padres lá na comunidade. Nós acreditamos em vocês, nós confiamos, nós valorizamos, nós rezamos por vocês e nós somos felizes por termos grandes homens e mulheres arautos da fé em nossas comunidades. Muito obrigado, queridos catequistas.
Deus nos abençoe e fortaleça nessa missão. E estamos aí, juntos e misturados. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, ninguém apoiarei. Para onde eu irei, ninguém apoiarei. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Quando for difícil a caminhada, cante para Deus, tua graça me basta, Senhor. Basta a tua graça, e o resto virá por acréscimo. Tá bom? Amém? Façamos ao Senhor a nossa oração, a nossa prece, nossos pedidos. Irmãos e irmãs, na memória do martírio de São João Batista, o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, dizendo com alegria: nós nos rogamos, ouvi-nos, Senhor, todos. Nós o rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que Deus lhe mande profetas, cheios do Espírito, que disponham os corações acolhedor a Cristo. Oremos. Nós nos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra e seus governos, para que, rejeitando a violência e a mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da paz. Oremos. Nós nos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos monges religiosos e todos os que fazem apostolado, para que sejam fiéis à consagração baptismal e à missão a que Deus os chamou. Rezemos. Nós nos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da verdade, para que diante dos poderosos deste mundo tenham a força que animou São João Batista. Oremos. Nós nos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por nós e por todos os batizados, para que, amando a Cristo Jesus, sem o ter visto, consigamos a salvação das nossas almas. Oremos. Nós nos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Acolhei ao Pai Santo as nossas súplicas. Pedimos também pelas catequistas que estão enfermas, a Érica, pela sua filha, e tantas outras que se encontram enfermas. Acolhei a nossa súplica por intercessão de São João Batista e concedei-nos a graça de sermos santificados pelo Cordeiro sem defeito e sem mancha, que tira o pecado do mundo. Por Cristo nosso Senhor.
consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferta ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu esposo, São José, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Luiz Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces
Lembremos todas as catequistas que já passaram por nós, que já estão na eternidade. E todos os que morreram na nossa amizade, vemos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da nossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que creis em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém.
deixemos nosso Senhor invadir nosso ser nesta manhã, causando dentro de nós questionamentos, dúvidas. Deixemos nosso Senhor invadir a nossa alma e Ele nos fazer descobrir qual é o sentido da nossa missão de ser catequista. Ele nos fazer questionar como está sendo a minha atuação e o testemunho. É óbvio que ninguém quer ir ao martírio, mas às vezes o mundo nos questiona e nós não podemos falar o que o mundo quer. Nós temos que falar deste mundo o que Deus quer. Nesta Santa Comunhão, nesta Santa Eucaristia, eu te convido a colocar a tua missão de catequista nas mãos de Deus. Deus te chamou. E esta canção justamente diz isso. Eu não posso resistir. O barco já está em alto mar. O Senhor que me leva, o Senhor que me conduz. Por isso, querido catequista, não tenha medo dos desafios deste mundo. Tenha medo de ser engolido e consumido pelo mundo. Tenha medo que o mundo te tire Deus. Te tire a graça de Deus. É disso que você tem que ter medo. De perder o teu céu e de levar as pessoas com você para o inferno. Diga para este mundo o que Deus quer que este mundo escute. Não vos conformeis com este mundo. Por isso vamos cantar esta canção e deixe seu coração ser invadido pelo convite que o Senhor te fez de ser catequista, apóstolo desses tempos. Let
todas brotem, mas se não brotarem todas, as que brotarem, com certeza estarão juntos, né? Um futuro para a nossa igreja. Então, parabéns para vocês, catequistas, como diz a música, né? O barco está longe, não dá mais para voltar. Então, quando nós abraçamos essa missão, nós abraçamos, como fala aqui, na gratuidade, com todo amor, com todo carinho, né? Nós queremos realmente mostrar Jesus às nossas crianças, jovens, homens e mulheres que querem conhecer Jesus. Parabéns para vocês, que nós sigamos perseverantes na nossa fé, na nossa caminhada. Muito bem, agradecemos a nossa coordenação paroquial da catequese, aqui presente a dona Luci, e também. Quem mais da coordenação? Desculpe, Adriana. Também a Cleide, que está ali atrás do Santo Alessandra. O Cleide saiu, né? Ele está aqui. Agradeço a todos vocês, queridos catequistas, pelo desempenho nesse tempo, sobretudo de pandemia, tentando ser próximos dos nossos catequizandos. Vamos desafiar este mundo que quer desafiar Deus. Vamos ser fortes, firmes, sem medo e coragem sempre, né? O Senhor trabalha ao nosso dispor, trabalha ao nosso favor, tá bom? Confiemos no Senhor. Agradeço a Savana, o Ian, que vieram levar a Santa Missa. Deus abençoe o dom. Belíssimo de cantar e de tocar que vocês têm. Belíssimos mesmo. Parabéns. Deus os abençoe sempre. Obrigado a todos os que acompanharam nas redes sociais a nossa Santa Missa. Obrigado a nossa Pascom, na pessoa aqui da Aline. A todos que quiseram desafiar esse tempo e pediram que fizéssemos essa Santa Missa no dia do catequista, né? Nós estamos juntos aí, né? Juntos e misturados. Vamos seguir. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz. Não tenhamos medo, tá bom? Muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-nos para receber a benção. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de São João Batista, vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor que manifestou em São João Batista a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo que em São João Batista nos ofereceu o sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a nossa mãe, a primeira catequista, podemos assim dizer, Nossa Senhora, nossa mãe querida, que nos abençoe e nos fortaleça. Rezando esta Ave Maria pela Érica, pela sua filha, pela sua família, e todas as pessoas que sofrem nesse tempo de pandemia, não só com o coronavírus, mas também com depressão, tantas pessoas sofrendo dentro de casa, trancadas, com medo. Coloquemos sob a proteção de nosso Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos